Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Diógenes. Hoje é dia 20 de dezembro de 2012 e nós estamos aqui para falar sobre os períodos mais longos. Começamos com o GBP-CAD, uma continuação das análises de ontem. No gráfico semanal temos resistência, suporte, basicamente um range. No gráfico diário temos um canal de alta. No gráfico de 4 horas temos o rompimento dessa linha de tendência de queda. Ok? O preço respeitou esse ponto de suporte, foi suporte, e aqui novamente foi suporte, e aqui uma última vez foi suporte para o preço. É, aqui foi mais ou menos, não muito preciso aí, o que eu havia desenhado, ok? Que o preço se aproximaria do ponto de suporte do gráfico diário. Então ele iria testar novamente essa resistência do gráfico de 4 horas. O que nós podemos observar é que o preço ele, é, ele rompeu, ok? Fez aqui um rompimento, apesar de não ter sido muito o tipo de rompimento que eu gosto de ver, mas foi um rompimento, foi uma pequena retração aqui. Aqui nós tivemos alguns candles de indecisão, nós tivemos alguns inside bars, foi um, dois, três candles contidos. Até pode-se dizer que esse candle contido dentro desse cara aqui, contido dentro desse verdinho. Deixa eu marcar para vocês. Aqui, certo? E nós podemos ver como é, esse candle verde, esse candle verde fecha acima, isso aqui foi, na verdade, um belo sinal de compra. Porque nós tivemos um, dois, três, quatro candles contidos dentro desse candle, foi uma zona de indecisão. E a partir do momento que esse candle fechou acima, que no caso ele fechou aqui em cima, aqui foi um belo sinal de compra, certo? Stop loss logicamente aqui embaixo. Ontem nós não falamos desse par, nós falamos do euro até o euro GBP. É, então, enfim, mas apenas aí para que vocês possam entender o método como é um dos métodos da abertura de posição, certo? Então aqui a abertura em 70 pips mais ou menos de stop loss. Vamos falar a respeito de take profits. Aqui foi a abertura, ok? E o take profit na máxima da resistência do canal de alta, certo? Ou seja, abertura nesse ponto, assim que acontecer o rompimento, a retração e a continuação, e o fechamento lá em cima. Logicamente agora estaríamos com 75 pips. Seria interessante talvez fechar uma porção do trade e deixar o restante rolar. Como já passou, estamos bastante longe. Bastante longe não é tão longe, mas 70 pips já é um valor considerável, uma quantidade considerável. Portanto, não existe muito o que fazer, apenas aguardar que o preço retraia novamente. O que que, o que que tem pra gente, o que pode acontecer no GBP CAD? Vou apagar um pouco dessas coisas. Bom, basicamente eu acredito que o GBP CAD vai continuar subindo, pelo menos mais alguns pips aí, mas deixa eu arrumar isso aqui. Eu acredito que ele pode fazer esse movimento. Vai até a resistência.
e depois ele cai novamente para buscar é, o suporte do canal de alta. Ok? E é aqui onde nós procuraremos entrar comprados novamente. Certo? Isso no GBP CAD. GBP CHF, vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal. No gráfico semanal nós tivemos um rompimento de uma linha de tendência de um canal de alta. Tínhamos um canal de alta, aconteceu o rompimento, certo? Aconteceu o rompimento, a retração e agora o que pode ser a continuação. No gráfico diário, nós tivemos aqui que foi uma oportunidade de venda nessa linha verde aqui, ok? E eu marquei pra gente o que supostamente teria sido um sinal de compra nesse ponto aqui, em 1.4867. Conforme eu disse para vocês, eu não entrei comprado, é, porque minha conta estava em transição entre uma corretora e outra. Mas aparentemente, deixa eu ver, isso aqui foi do dia 19, é isso aí. É, a entrada foi aqui com 60 pips, o take profit lá em cima de 120 e pelo que nós podemos observar aqui, ok? Eu não entrei, não sei se alguém entrou, se alguém entrou pode deixar um comentário aí no blog, mas pelo que nós podemos ver aqui, essa posição foi uma posição negativa, ok? É exatamente por isso que nós sempre usamos stop loss. Algumas vezes a posição acaba não saindo como a gente planeja. E é exatamente por isso que eu acredito que price action e principalmente gerenciamento de risco sejam a chave para o sucesso dentro do mercado, ok? Então você mantém o seu risco sob controle e uma boa relação risco-recompensa te permite que mesmo não ganhando, é, na maioria das vezes você possa ser lucrativo ao longo do prazo. Apesar de nós termos tomado um stop no GBP-CHF, o preço ainda está respeitando esse nível de suporte. Foi suporte, foi suporte. O rompimento do suporte ainda não aconteceu. Na verdade, aqui foi um pouco de vacilo, porque o stop ideal teria sido abaixo dessa mínima, ok? Logicamente, se fosse abaixo dessa mínima, a nossa relação risco-recompensa não teria sido favorável. Mas se o stop estivesse, ao invés de estar aqui em 1.4807, estivesse aqui, por exemplo, nós não estaria, não ter, eu pelo menos, não teria tomado stop nessa posição. Apesar disso, esse ponto de suporte ainda está intacto. O preço já tocou várias vezes e, enfim, estamos claramente em um triângulo, certo? O preço continua respeitando a resistência da linha de tendência de queda e o preço continua respeitando o suporte do gráfico diário. Então nós estamos claramente em um triângulo. Eu agora, a partir de agora, até o momento eu estava tomando decisão, enfim, aqui teria sido uma compra na minha conta. Aqui foi uma venda, certo? Mas a partir de agora, como já estamos chegando perto aí do final do triângulo aqui, eu acredito que seria melhor deixar o GBP-CHF de lado até que aconteça o rompimento. Eu, particularmente, eu gostaria que acontecesse o rompimento para baixo, certo? Então, se acontecer o rompimento para baixo,
pode ser uma boa indicação, um bom sinal de venda. Se acontecer um rompimento para cima, pode ser uma boa indicação, um sinal de compra do GBP/CHF. Até que o mercado decida o que ele vai fazer, eu estou completamente de fora. Certo? Vamos ver o GBP/CAD. Opa, parece que nós temos uma oportunidade à vista. Gráfico semanal, linha de tendência de queda e uma linha horizontal de suporte. Gráfico diário, nós temos essa resistência, tínhamos esse movimento de alta, formou então um canal de queda em H4, o mercado entrou nesse range e agora parece que aconteceu o rompimento. O que que nós... Conforme eu disse, o preço veio até 61,8 e daqui ele começou... na verdade ele subiu um pouquinho e depois ele entrou dentro desse range que nós podemos observar, certo? Essa lateralidade. Em H4 dá para ver melhor esse movimento lateral. Como o preço, como estamos em uma tendência, pelo menos tivemos esse movimento de alta, gráfico diário, e agora uma retração, eu esperava que acontecesse um rompimento para cima. Agora que aconteceu o rompimento, basta nós traçarmos a nossa Fibonacci. Tá, primeiramente deixa eu apagar um pouco dessas coisas. Ok? Então nós temos esse range, ok? Esse canal. E aí o que eu quero? Bom, basicamente traçamos uma Fibonacci de alta e aguardamos que o preço retraia pelo menos até 38,2, que na verdade é um ponto bastante interessante, pois nós tivemos aqui esse ponto de alta, esse ponto, essa resistência, ok? Que agora pode funcionar como suporte. Então, basicamente, o que eu quero ver é isso aqui. De preferência até 50%. Primeiro take profit em 0,0. Logicamente, o meu ponto de interesse, no caso, vai ser meu ponto de interesse vai ser uma vez que o preço entrar é, dentro dos níveis da Fibonacci, certo? Em 50%, 38,2 ou 61,8. Meu nível favorito é os 50% da Fibo. Então, o preço retrai, se aproxima, por exemplo, dos 50%, porque foi esse ponto, aqui foi resistência, resistência, aqui foi resistência, e a partir daqui ele nos dá algum padrão, pode ser inside bars, pode ser pin bar, engolfo, enfim, qualquer tipo desses padrões de candles, e a partir daqui ele começa a subir, ok? Nós entramos comprados, primeiro take profit 0,0, segundo take profit, deixa eu ver aqui se dá diferença da pouca coisa. Primeiro take profit pode ser em 23,6 da FIBO maior. Ok, primeiro take profit. E segundo take profit em 0,0. Nós estaríamos falando aqui, por exemplo, imaginamos que dá uma opção mais ou menos por aqui, vai dar uns 50 pips, ok? Uns 50 a 60 pips de stop loss, uns 170 pips no primeiro take profit. E até uns 480 pips no segundo take profit. Eu acredito que o preço tem grandes probabilidades de buscar esse nível em 0,0, ok? Agora, logicamente, muitas vezes quando acontece o rompimento, o mercado não nos dá com clareza o mercado às vezes não nos dá com clareza é um ponto de entrada, certo? Muitas vezes o mercado não nos dá um ponto de entrada claro, bem definido. E isso acaba sendo um desafio, um problema para a gente aí. Porque realmente não é fácil encontrar um ponto de entrada conservador que tenha uma boa relação risco-recompensa na direção da tendência quando acontece o rompimento. Por exemplo, aqui nós tivemos
um movimento de alta completamente sem retração. O mercado agora estagnou um pouquinho, deu uma pequena pausa, é, mas o mercado pode continuar subindo sem retrair. Se o mercado não retrair, não tem como nós entrarmos é, no mercado, ok? Eu particularmente vejo isso um pouco difícil. Então, esse é um dos meus desafios diariamente. Bom, é basicamente isso no GBP AUD. Vamos ver o GBP NZD. Ok, GBP NZD, maravilhosamente lindo. Aqui também eu havia colocado, aqui teria sido o meu buy. Infelizmente eu também não comprei na minha conta. É, deixa eu só marcar. Bom, aqui nesse ponto teria sido a minha compra, conforme eu falei para vocês. Aqui nesse ponto, nessa linha verde, se é o stop loss. Aqui nesse ponto, primeiro take profit, ou seja, aqui um stop de 100 pips, 102 pips. Primeiro take profit de 140 pips, ok? A partir desse momento que o mercado teria pego o meu primeiro take profit, movimentamos o stop loss para o break-even e deixamos o preço se movimentar até a linha de tendência de queda do gráfico diário. Aqui temos o gráfico diário. Assim que o preço se aproximar um pouquinho mais ou tocar na linha de tendência de alta, é quando nós fechamos totalmente a nossa posição. Então, 102 pips de stop loss, 140 no primeiro take profit, que já estaria fechado, completamente fora, e teria ficado a 262 pips esse trade, e nesse momento estaríamos em 200 pips, ok? É, o stop loss já estaria no break-even, portanto não perde nada, e apenas esperar que o preço suba um pouquinho mais para nós sairmos completamente desse trade. É exatamente o que eu disse. Nós perdemos a posição no GBP CAD, GBP CAD, não, GBP CHF. Nós perdemos a posição no GBP CHF. Na verdade, não foi aqui foi o stop talvez tenha sido mal definido, mas enfim. Mas no GBP NZD nós já teríamos fechado metade da posição positiva e estaríamos indo já para o take final. Isso é disso que eu falo quando eu cito gerenciamento de risco, ok? Vamos ver o CAD JPY. Bom, só finalizando aqui o GBP-NZD, não vejo muita coisa, apenas que assim que o preço tocar na resistência do gráfico diário, como é aqui esse ponto marcado em amarelo, talvez pode ser uma boa oportunidade de venda. Mas isso nós não sabemos, porque o preço tanto ele pode retrair quanto ele pode romper. Se ele romper, logicamente vamos entrar comprados. Se ele retrair, procuraremos entrar vendidos, ok? De momento, apenas, enfim, eu não abri a posição no GBP CHF na minha conta, também não abri essa posição no GBP NZD, por causa bom, do que eu já havia dito para vocês, mas tá aí, estaríamos com uma posição positiva agora em vários pips aí, certo? Então, apenas quando o preço se aproximar da linha de tendência de queda do gráfico diário, pode ser uma boa opção de venda se o preço for retrair. Vamos ver o CAD-JPY. Depois da nossa última análise nesse par, o par ele fez um topo mais alto, fez um novo topo e agora ele deu essa pequena retração aí. Basicamente, aqui eu acredito que nós poderemos ter uma boa, excelente oportunidade de venda quando acontecer o rompimento dessa linha de tendência de alta. Deixa eu apagar um pouco dessas coisas. Ok, olha só, aqui temos esse movimento de alta, certo? Assim que acontecer o rompimento, se acontecer o rompimento
dessa linha de tendência nesse momento, então nós procuraremos entrar vendidos assim que o preço retrair para algum dos níveis da Fibonacci. Vamos para H1 que eu vou desenhar bem certinho o que eu espero. Olha só, aconteceu o rompimento, depois acontece a retração para algum dos níveis da Fibonacci, ok? Por exemplo, 38, 50, 61.8. A partir desse ponto aqui, procurar algum ponto de venda, algum ponto de entrada, algum padrão de candle que me mostre que o preço vai cair. Então, para nós entrarmos vendidos contra a tendência. Isso aqui é importante lembrarmos. Sempre que nós formos negociar contra a tendência é um pouco mais arriscado, ok? Nós temos um nível extra de risco, mas existe, logicamente, vários métodos para se negociar contra a tendência. Nesse caso, entraríamos vendido nesse ponto. Primeiro take profit, eu aconselho que fosse 0,0, ok? Ou seja, aqui já fechamos uma parte da nossa posição nesse ponto aqui. Segundo take profit, 38.2, e nós podemos fechar gradativamente a cada nível da FIBO até o 61.8, ok? Eu acredito que esse movimento de alta pode dar uma excelente retração aí. Então, olha só, vendendo nesse ponto, assim que a oportunidade se apresentar, primeiro take profit 0,0, segundo 38.2, e nós podemos fechar mais um pouco em 50% e um lote final em 61.8. Isso seria dividir o trade em 4 partes, ok? Ao DNZD, temos essa linha de tendência de alta. O preço tocou em 38.2, não rompeu a linha de tendência de alta. H4 dá pra ver, H1 dá para ver melhor. Só ajustar um pouquinho essa linha. Tá. O meu ponto de interesse está exatamente na linha de tendência de queda do gráfico de 4 horas, certo? Em 50, 61.8. Então é mais ou menos o que eu espero, é isso aqui. Que o preço ele continue subindo até ele se aproximar, ou pelo menos tocar nessa linha de tendência de queda do gráfico de 4 horas. E a partir desse ponto aqui eu procurar a minha oportunidade de venda. Primeiro take profit em 0,0. Vamos marcar. Lembrando que essa linha rosa, eu gosto de usar ela sempre para definir os meus take profits, ok? Então, primeiro take profit em 0,0 e segundo take profit no suporte semanal. Lembrando que nós temos essa linha de suporte horizontal no gráfico semanal, certo? Por enquanto, o mercado ainda não nos apresentou uma oportunidade, mas eu quero entrar unicamente quando o preço se aproximar ou efetivamente tocar na linha de tendência de queda do gráfico de 4 horas. Antes, não quero entrar de jeito nenhum, certo? Ao DCHF, conforme nós podemos ver aqui, nesse ponto é onde que eu havia definido uma possível compra, ok? No gráfico de 4 horas temos essa linha de tendência de alta. Aqui teria sido uma possível compra esse ponto verde, porque nós tivemos o preço tocou no ponto de resistência, no ponto de suporte, desculpa. Depois ele entrou nessa lateralidade. Eu esperava que, se o preço ultrapassasse esse ponto verde, poderia ser uma boa oportunidade de compra para sair nesse ponto aqui. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu nós podemos ver que foi o preço, ele rompeu esse nível de suporte, ok? Ele rompeu, não nos deu nenhuma oportunidade de venda, ele apenas caiu aí com muita força, praticamente sem retrair.
E agora o que vem é a parte mais interessante. Nossa vida, deixa eu limpar esse gráfico. Ok, aqui vem a parte mais interessante, que é que o preço está exatamente em cima da linha de suporte do gráfico semanal. Isso aqui pode ser uma excelente oportunidade de compra para a gente, ok? Se o preço decidir retrair, ou pode ser uma boa oportunidade de venda se o preço decidir romper. Vamos para o gráfico diário. No gráfico diário nós temos essa linha de tendência de, nós temos essa linha de tendência de queda e essa linha de tendência de alta que foi rompida. Em H4 nós podemos ver já como o preço rejeitou esse ponto de suporte, ok? O preço tocou até o último pip ali embaixo e depois ele formou esse pin bar que eu vou marcar para vocês. Ele formou esse pin bar verde, ok? Esse pin bar verde. Depois, os candles seguintes. Esse candle foi aqui um candle de indecisão, mais ou menos, ok? Como que eu definiria uma compra no AUD-CHF? Bom, primeiro estamos falando do gráfico semanal. Então, eu acredito que não faz muito sentido nós utilizarmos, por exemplo, H4 como nosso ponto de referência para entrada. Eu acredito que seria legal, interessante nós utilizarmos o gráfico diário como nosso ponto de entrada. Então, deixa eu apagar essa setinha aqui. Bom, vim a H4 apenas para mostrar como o mercado já rejeitou o preço aqui, certo? No gráfico diário, o que eu gostaria de ver? Bom, uma excelente oportunidade de compra será se o candle de hoje ou algum dos candles seguintes fecharem acima dessa linha verde, certo? Se, por exemplo, o candle do dia de hoje, ele, ao invés de fechar acima, ele fecha mais ou menos onde ele está agora. Isso vai caracterizar para a gente indecisão dentro do mercado, ok? O mercado não sabe muito bem o que fazer. Se o candle do dia seguinte ele fechar, por exemplo, abaixo, fechar dentro do range desse candle vermelho, caracteriza indecisão. Se passar, por exemplo, mais 4 ou 5 dias, os candles se fechando todos dentro do movimento desse candle aqui, esse aqui é o nosso candle de referência, esse cara aqui, ó, esse candle vermelho, esse é o nosso candle de referência, certo? Então, se passar mais uns 4 ou 5 dias, o mercado fechando dentro do range do movimento desse candle, logicamente, a minha intenção não é enfim, é ficar completamente de fora. Eu só vou entrar comprado no AUD-CHF quando algum dos candles dos dias seguintes fecharem acima desse candle, ok? Então eu quero que, por exemplo, esse candle ele feche acima desse candle e aonde eu pretendo entrar comprado no AUD-CHF, ok? Isso nos daria, por exemplo, aí uns 90 pips de stop loss para pegar aí uns 180 pips de take profit até a resistência do gráfico diário. Como estamos falando do gráfico semanal, é uma oportunidade de compra aqui. Como estamos falando do gráfico semanal, uma oportunidade de compra poderia nos levar, por exemplo, até aqui em cima, ok? Estamos falando de um canal do gráfico semanal, um canal de alta do gráfico semanal. Isso poderia nos dar aí 800 pips tranquilamente. Logicamente que isso aqui vai bastante tempo para esse trade se desenvolver. Pode ir bastante tempo para esse trade se desenvolver até o seu movimento final. Primeiro take profit. Bom, primeiro take profit eu aconselho que seja na linha de tendência de queda do gráfico diário. Ok? Entramos aqui com
80, 90 pips de stop loss e fechamos a primeira metade do nosso trade aí uns 170 pips, ok? Segundo take profit, eu aconselho, ou pelo menos é o que eu vou fazer, nessa máxima do gráfico diário. Então isso nos daria 170 pips do primeiro take profit e 280 pips do segundo take profit. Terceiro take profit, deixar uma parte, e aqui sim, essa resistência do gráfico diário. Aqui nos daria uma piparada do caramba. Nos daria aí uns 600, 700 pips, ok? Eu particularmente, se a oportunidade se apresentar ao DCHF, eu vou entrar comprado, mas eu não vou querer de modo algum manter uma posição por mais tempo do que isso aqui. O meu take final vai estar nesse ponto, lá em 700 pips, ok? Não vou querer pegar, por exemplo, a resistência do canal lá em cima, que isso vai dar aí mais pode dar até uns 1000 pips, que é mais ou menos o range, é o tamanho desse movimento, mais ou menos, 1100 pips, ok? Desse movimento anterior. Eu não quero isso, se eu conseguir chegar até aqui nesse ponto, para mim já está mais do que suficiente, certo? AUD CHF, então recapitulando, caso para H4 vai estar para ver melhor. Caso algum candle feche acima dessa linha verde, essa linha verde está em 0,9615, ok? Se algum candle do gráfico diário fechar acima dessa linha verde, então isso para mim pode ser um bom sinal de compra no AUD CHF, certo? AUD JPY, meu Deus, desde a nossa última análise, o preço subiu tudo isso aí que a gente consegue ver. E ele continua subindo sem trégua. Eu particularmente não vejo muito o que fazer. Temos uma outra linha de tendência interna aqui no AUD JPY, que é unindo esse ponto com esse ponto de suporte, ok? Se acontecer o rompimento dessa linha de tendência do gráfico de 4 horas, deixa eu marcar aqui. Se acontecer o rompimento dessa linha de tendência do gráfico de 4 horas, pode ser uma excelente oportunidade de venda para negociar contra a tendência, repetindo, contra a tendência é sempre mais arriscado, mas pode ser uma boa oportunidade de venda no AUD JPY, certo? Assim que acontecer o rompimento, a retração e a continuação, com o primeiro take profit, logicamente no 0,0 aqui, e eu diria que um próximo em 38,2. Ainda estão meio longe de acontecer isso, acredito que aguenta até a nossa próxima análise. O CHF-JPY, desde a última vez que nós fizemos uma análise, ele se movimentou vários pips. Ok. E nesse momento ele está exatamente em cima da resistência do gráfico semanal. Nós temos essa resistência aqui no gráfico semanal. Eu, particularmente, eu acredito que agora ele retrai. Acredito que agora ele cai, ok? Mas não existe nada seguro. Um método de venda para nós, para a gente aqui poderia ser assim que acontecesse o rompimento dessa linha de tendência em H4. Estamos um pouco longe aí, certo? Como que nós fazemos para negociar esse ponto de resistência do gráfico semanal? Nós vamos para o gráfico diário e observamos Price Action. Nós temos um padrão de candle bastante conhecido, muito legal, muito interessante, que é esse cara aqui. Opa. Esse candle, mais conhecido como Spinning Top. A ideia por trás desse candle é indecisão, o mercado de certa forma está indeciso, ok?
E isso acontece exatamente em um ponto crítico do gráfico, que é a resistência do gráfico semanal, ok? Então, como nós temos esse famoso spinning top, pode ser uma boa indicação de que o mercado está tomando uma decisão, ok? O mercado ainda não tomou a decisão. Isso aqui foi o dia de ontem. O dia de hoje, o mercado já caiu alguns pips. E essa pode ser uma boa oportunidade se o dia de hoje. Eu vou falar de dois métodos de entrada. Se o dia de hoje fechar, por exemplo, abaixo da mínima do spinning top. O spinning top é esse candle com as duas setinhas. Se esse candle de hoje ele fechar abaixo dessa linha vermelha, pode ser uma boa oportunidade de venda. Ok? Estaríamos falando, por exemplo, se ele fechasse por aqui, estaríamos falando aí de 174 pips. Na verdade é muito pip, eu tô achando muito pip isso aqui. É, certo? Isso aqui é um método um pouco mais agressivo. Um método um pouco mais conservador seria que acontecesse aguardar o fechamento do candle dessa semana, certo? Como nós podemos ver, esse aqui é o candle semanal. Tem muita coisa, deixa eu apagar aqui que não dá nem pra ver. Esse aqui é o candle semanal, ok? Hoje é quinta-feira. Na verdade, eu não sei se vocês estão sabendo, mas amanhã é o fim do mundo. Espero fazer minha última análise amanhã. Espero que acabe depois. Eu quero negociar amanhã. Quero fazer minha análise. Enfim, mas voltando aqui. Se o mundo não acabar, ok? Se o mundo não acabar amanhã, pode ser uma boa oportunidade de venda no CHF JPY. Tô rindo de mim mesmo. Pode ser uma boa oportunidade de venda se o preço ele concretizar efetivamente um pin bar, certo? Ou seja, se o preço continuar caindo aqui, ele vai caracterizar para a gente um pin bar, que vai ser um candle mais ou menos desse jeito. Pode ser dessa cor, mas se o mercado tiver com vontade de cair, esse candle ele provavelmente vai ser vermelho, porque ele não vai ficar paradinho aí onde ele está. Vai continuar caindo, certo? Assim que ele caracterizar um pin bar para a gente, lembrando que nesse ponto aqui, ó, nós temos a resistência do gráfico semanal, certo? Eu tirei apenas para que a gente pudesse ver melhor o candle. Então, isso aqui é um método mais conservador, ou seja, esperar o próprio gráfico semanal. Aqui nós estaríamos falando de 200 pips de entrada, ok? Logicamente, se a nosso ponto de entrada estaria uma vez que acontecesse o rompimento da mínima desse candle do gráfico semanal. Então, se ele fechar um pin bar, nós colocamos uma ordem pendente aqui embaixo, ok? Ou se você quiser ser ainda mais conservador, mas nesse caso eu já não te aconselho, esperar que a semana seguinte, a semana que vem, se o mundo não acabar, logicamente, que a semana que vem feche um candle de queda, ok? Aí sim pode ser uma boa oportunidade de venda, mas aí vai dar um stop loss muito grande. A gente poderia estar falando aí de 400 pips de stop loss. Não é o que eu gosto de fazer. Ok? Então, se fechar um pin bar, nós colocamos uma ordem pendente de venda um pouquinho abaixo da mínima, ok? Com o stop mais ou menos nesse ponto e o primeiro take profit nesse ponto aqui em 500 pips, mais ou menos. Isso no CHF JPY. Vamos ver o CAD CHF. CAD CHF no gráfico diário, nós tivemos o rompimento desse nível de suporte. Ok? Suporte, suporte, suporte. Aqui nós tivemos o rompimento desse nível de suporte. No gráfico semanal, nós tínhamos esse canal de alta. No gráfico diário formou é, esse canal de queda. Ok? O preço levou algum tempo até conseguir romper esse ponto de suporte.
Então, em H4, nós podemos observar como o preço realmente rompeu, certo? Nós podemos ver também que o preço não retraiu. Olha só, o preço ele não retraiu até agora. Então, ele fez esse movimento inteiro de queda, mas ele não retraiu. Uma boa oportunidade de venda no CAD CHF, já que o preço rompeu o nível de suporte do gráfico diário, uma boa oportunidade de venda pode ser assim que ele retrair um pouquinho. Eu diria que essa linha de tendência aqui, vou marcar. Opa, tá. Assim que ele retrair, por exemplo, até 50% da Fibonacci, vamos marcar aqui o nosso ponto de interesse. Certo? Assim que ele retrair, deixa eu trocar essa cor de esse vermelho aqui que tá muito feio. Certo? Assim que ele retrair até, por exemplo, até os 50% da Fibonacci, pode ser uma boa oportunidade de venda no CAD CHF. Logicamente que o preço ele também pode fazer uma retração um pouco diferente. Ele vira até esse ponto que foi suporte. E esse aqui seria o meu ponto principal é, de interesse no CAD CHF, certo? Então deixa eu marcar aqui numa cor diferente. Nossa vida, pouco a pouco eu vou borrando o gráfico cada vez mais. Marcar isso aqui no. Meu ponto principal de interesse é o 61.8. Por quê? Basicamente porque nós tivemos esse ponto foi suporte, suporte, suporte e agora eu espero que ele funcione como resistência, certo? Então se ele começar a retrair, bater aqui nesse ponto e aqui eu encontrar algum padrão de reversão de tendência, algum candle, padrão de candle que mostre para mim que o preço pode continuar caindo, é onde eu quero entrar vendido no CAD CHF. Falando de take profits, primeiro take profit em 00, ok? E segundo take profit no suporte do canal, que vai estar mais ou menos por aqui, quando o preço chegar lá embaixo, ou talvez até um pouco mais para baixo. E esse trade pode nos dar uma excelente relação risco-recompensa, ok? Entramos aqui com um stop loss de 40 ou 50 pips talvez, para pegar 66 pips no primeiro take profit. Isso aqui eu diria que é até um pouco mais para baixo. E para pegar aí uns 200 pips no segundo take profit, certo? Isso no CAD CHF. NZD-JPY, o preço nós tivemos o rompimento desse canal desse dessa resistência do gráfico semanal, ok? Olha só, essa resistência que na verdade vem desde lá, faz muito tempo, desde 2009, essa resistência, 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 resistência. Ou seja, esse ponto de resistência é muito importante no gráfico semanal. Aconteceu um rompimento, agora parece estar começando uma possível retração, ok? Então o meu ponto principal de interesse, inevitavelmente, é o 38.2. Por quê? Por causa dessa mega resistência que acabou de ser rompida no gráfico semanal. Então, meu ponto principal de interesse é esse cara aí, o 38.2, certo? Como estamos falando de um ponto de entrada muito próximo, logicamente eu não vou querer entrar vendido no NZD-JPY. É uma situação um pouco diferente dos outros pares, por exemplo, que levam o JPY, ok? Os outros pares nós traçamos uma tendência, linha de tendência de alta. Assim que acontecer o rompimento, pode ser uma boa opção de entrada.
Aqui eu não acredito que pode ser uma boa opção, porque nós estamos muito próximos desse nível que foi resistência no gráfico semanal por vários anos. Então, a única coisa que eu tenho em mente aqui no NZDJPY é de compra, certo? E meu ponto principal é o 38.2, porque foi aonde foi um ponto de resistência, resistência agora pode ser suporte. NZDCAD, vamos ver o que nós temos por aqui. Gráfico semanal, temos uma resistência, uma linha de tendência de alta também e uma linha de tendência de queda que acabou de ser rompida. E na verdade agora nós podemos ter uma boa opção de uma boa oportunidade de compra. Porque essa linha preta foi a linha de tendência de queda do gráfico semanal. Aqui aconteceu o rompimento da linha de tendência de queda e agora aconteceu a retração. A retração veio até 50% da Fibonacci, que é meu ponto favorito, e está agora próximo de 38.2. Certo? Deixa eu apagar essa linha. É, O que nós podemos observar em H4? Vamos dar uma olhada, fazer uma leitura de Price Action. O que nós podemos ver é esse cara, esse candle, esse candle aqui, esse candle vermelho, que ele mostra pra gente duas informações. Ele mostra pra gente indecisão, porque a sombra para ambos os lados foram grandes, e ele também mostra rejeição, ok? Porque a sombra de baixo aqui foi ligeiramente maior que a sombra de cima. Então ele mostra pra gente praticamente rejeição. O preço tocou em 50% da Fibonacci e o mercado rejeitou esse preço, mas ainda assim não se decidiu. Okay? Houve uma briga entre compradores e vendedores e eles ainda não se decidiram. Oportunidade de compra à vista, eu acredito, seria quando o preço ultrapassasse a máxima desse candle. Esse é o nosso ponto de referência, certo? Ultrapassasse, não, desculpa, falei errado. Quando o preço fechasse acima da máxima desse candle. Isso em H4, certo? Em H4, quando um candle ele fechar acima da máxima desse candle, essa pode ser então uma boa oportunidade de compra no NZD Card. Fechou um candle acima aqui, nós entramos comprados. Stop loss de 40 pips mais ou menos, isso se ele fechar por aqui. Primeiro take profit 75 pips. Deixa eu tirar um pouco esse zoom. Segundo take profit, na resistência do gráfico semanal, estaríamos falando aí de uns 140 pips, certo? Então, recapitulando, em H4, assim que algum candle fechar acima da máxima desse cara aqui, é onde eu pretendo entrar comprado no NZD CAD. Ok? Primeiro take profit em 0,0, segundo take profit na resistência do gráfico semanal. Certo? Bom, pessoal, esse vídeo já ficou grande. É, Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa aí pode deixar um comentário no próprio blog, ok? Apesar de algumas vezes eu apenas olhar um comentário, enfim, quando não tem uma pergunta específica, geralmente eu acabo não respondendo, mas com certeza os comentários são todos muito bem-vindos e de certa forma passam uma energia boa pra gente aí. Obrigado. Qualquer comentário, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.